Olá, matemáticos! Eu sou o professor Carlos e na aula do Matemática de hoje nós vamos falar sobre regra de 3. Inicialmente, o que é uma regra de 3? Regra de 3 nada mais é que um dispositivo prático onde nós utilizamos proporções para relacionar grandezas, sejam elas diretamente ou inversamente proporcionais. Bom, chegando nesse estágio, você já sabe diferenciar o que são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Relembrando, grandezas diretamente proporcionais são aquelas que variam no mesmo sentido. Como assim? À medida que uma aumenta, a outra também aumenta. Ou, à medida que uma diminui, a outra também diminui. Grandezas inversamente proporcionais, à medida que uma aumenta, a outra diminui. Bom, nós vamos destacar aqui regra de 3 simples e regra de 3 composta. O que é uma regra de 3 simples? Regra de 3 simples é uma regra em que envolve apenas duas grandezas. E aí, você conhecendo 3 informações, você encontra uma quarta ou o valor desconhecido para aquele problema. Ok? Na regra de 3 composta, nós relacionamos 3 ou mais grandezas. E aí é necessário fazer uma análise bem detalhada e enfatizando bastante esse relacionamento de grandezas diretamente e inversamente proporcionais na hora de montar a proporção para resolver o problema. Bom, falando muito, vamos colocar isso em prática. Tenho aqui um probleminha de regra de 3 simples. Vamos contextualizar a situação. Uma torneira, ela tem uma vazão de 50 litros, ela vaza 50 litros num período de 20 minutos. É perguntado, para que essa torneira tenha uma vazão de 600 litros, quantas horas são necessárias? Inicialmente é muito importante você listar as grandezas. Quais são as grandezas relacionadas? Nós temos aqui a quantidade de água que vaza da torneira e o tempo gasto para essa vazão. Nós temos que 50 litros de água, a torneira vaza essa quantidade de água num período de 20 minutos. Para que essa torneira tenha uma vazão de 600 litros, quantas horas são necessárias? E aí fica a pergunta. Agora você vai fazer a análise. Essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? Se você aumenta a quantidade de água para vazar da torneira, você vai precisar de, consequentemente, mais tempo para essa vazão acontecer. Como as duas grandezas variam no mesmo sentido, nós dizemos que elas são diretamente proporcionais. E aí, você mantém fixas as colunas com as grandezas. De que forma? 50 está para 600, assim como 20 está para x. Por que eu falei manter fixa? Porque as grandezas são diretamente proporcionais. Caso elas fossem inversamente proporcionais, uma delas você inverteria. Por exemplo, 50 sobre 600, você colocaria 600 sobre 50 e efetuaria o desenvolvimento da sua proporção. Como as grandezas são diretamente proporcionais, mantenha fixas as colunas das grandezas e calcule a proporção resolvendo da maneira direta. Nós temos 50 vezes x, multiplicando cruzado, igual a 600 vezes 20. Efetuando a aritmética básica, aqui nós vamos ter 600 vezes 20 igual a 12.000, dividido por 50, que estava multiplicando, veio dividindo. Efetuando as simplificações, a divisão necessária, x vai ser igual a 240 minutos. Porém, o problema perguntou quantas horas são necessárias. Sabendo que em uma hora nós temos 60 minutos, dividindo 240 por 60, nós teremos que a torneira vai vazar durante 4 horas para despejar um total de 600 litros. Então, organize as colunas com as grandezas, faça a análise
de diretamente ou inversamente proporcionais e efetue a montagem da proporção. Isso para regra de 3 simples. Na regra de 3 composta, perceba a situação. 80 pedreiros constroem um muro de 32 metros de comprimento durante 16 dias. É perguntado quantos pedreiros serão necessários para construir 16 metros de muro num período de 64 dias. Mais uma vez, vamos listar as grandezas relacionadas. Nós temos aqui a quantidade de pedreiros, a extensão do muro e o tempo gasto, no caso, em dias. Então, de acordo com o problema, nós temos 80 pedreiros constroem 32 metros de muro num período de 16 dias. Ele pergunta quantos pedreiros são necessários para construir 16 metros de muro num período de 64 dias. Agora nós vamos analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, sempre tomando como referência a coluna que tem a incógnita. Então nós temos aqui extensão do muro e quantidade de pedreiros. Se você diminui a extensão do muro, vai ser necessário um número menor de pedreiros para construir esse muro. Então, como as grandezas variam no mesmo sentido, elas são diretamente proporcionais. Agora eu vou estudar quantidade de pedreiros e tempo, dias necessários para construir o muro. Se aumentou o tempo necessário para construir esse muro, consequentemente vamos precisar de um número menor de pedreiros para construir o muro. Como as grandezas variam em sentidos contrários, elas são inversamente proporcionais. IP, inversamente proporcionais. Agora nós vamos montar a proporção mantendo fixo sempre a coluna da incógnita. Então nós temos aqui 80 sobre x igual. Essas duas grandezas, quantidade de pedreiro e muro, são diretamente proporcionais, eu mantenho fixa 32 dividido por 16 e multiplico pela outra grandeza. Como essa grandeza, tempo, é inversamente proporcional à quantidade de pedreiros, nós invertemos a coluna. Era 16 sobre 64, vamos ter 64 sobre 16. Efetuando as simplificações necessárias aqui, nós vamos ter que 80 sobre x é igual a 2 vezes 4. 32 dividido por 16 igual a 2, 64 dividido por 16 igual a 4. Multiplicando aqui, nós vamos ter 80 sobre x igual a 8 sobre 1. Coloquei o 1 para resolver a proporção. 8 vezes x, 8x igual a 80. 8 vezes x igual a 80, consequentemente x é igual a 10. Então são necessários 10 pedreiros para construir 16 metros de muro em 64 dias. Organizando os dados, colocando as colunas das grandezas e efetuando a reflexão sobre como elas se comportam, se são diretamente ou inversamente proporcionais, você monta a proporção necessária e conclui a sua atividade. Agora é com você. Fazer as anotações necessárias, revisar esse vídeo novamente e eu até indico, procure outros problemas para que você tenha uma fixação melhor deste conteúdo. É claro, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscreva no canal. Até a próxima aula e bons estudos!